A NASA acaba de realizar uma reunião de emergência após o que fontes descrevem como uma tentativa de contato com um misterioso objeto espacial que atravessou o nosso sistema solar. Neste momento, enquanto você assiste a isto, algo extraordinário está a mover-se na escuridão, além de Marte. Algo que não pertence aqui. Não se trata apenas de mais um asteroide ou pedaço de detrito espacial. Este é o terceiro visitante interestelar que a humanidade já detectou. Ele veio do vazio entre as estrelas, viajando por milhões de anos antes de entrar na nossa vizinhança cósmica. Mas eis o que o torna diferente de todas as outras rochas espaciais que já encontramos. A NASA não se limitou a observar este objeto. Tentou comunicar-se com ele. Poucas horas depois do dia 1 de julho, a rede espacial profunda da NASA foi reposicionada. Vários radiotelescópios em 3 continentes focaram-se repentinamente neste único alvo. Os sistemas de radar mais poderosos da NASA, os mesmos que podem mapear asteroides a 20 milhões de quilômetros de distância, foram direcionados para este misterioso visitante. Mas o que aconteceu a seguir deixou os cientistas à procura de respostas. O objeto não se comportou como nenhum cometa que eles já tinham visto antes. E quando a NASA tentou o seu protocolo de contato, algo respondeu de uma forma que nenhum objeto espacial natural deveria responder. A reunião de emergência que se seguiu não estava agendada, não foi planeada, era necessária. O que está prestes a descobrir mudará a sua maneira de pensar sobre o que realmente existe nos espaços escuros entre os mundos. Então, como exatamente a NASA tenta entrar em contato com um objeto a milhões de quilômetros de distância? Eles têm 3 armas no seu arsenal e usaram todas elas. Primeiro, a rede espacial profunda. Estes são os radiotelescópios mais poderosos da NASA, enormes antenas de 70 metros localizadas na Califórnia, Espanha e Austrália. Podem enviar sinais de rádio focados através do sistema solar com precisão milimétrica. A NASA usa-os regularmente para comunicar com naves espaciais tão distantes quanto Plutão. Mas desta vez não estavam a falar com a sua própria tecnologia. Em segundo lugar, o radar do sistema solar Goldstone. Esta besta pode refletir ondas de rádio em asteroides e mapear as características da sua superfície a 20 milhões de quilômetros de distância. Quando 3 passaram dentro do alcance, Goldstone disparou o seu pulso de radar mais potente diretamente para o objeto. O eco que voltou deveria ter revelado tudo sobre o seu tamanho, rotação e composição. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Várias fontes sugerem que o eco do radar voltou com uma mudança de frequência inesperada. Não era o reflexo limpo e previsível que se esperaria de um núcleo de cometa gelado. Algo estava diferente. Algo estava errado. A NASA também utilizou a sua mais recente tecnologia, os sistemas de comunicação ótica a laser. Em 2023, testaram com sucesso o sistema de comunicação ótica no espaço profundo, provando que podiam enviar sinais de laser a grandes distâncias. Se o 3i Atlas tivesse alguma superfície refletora, um pulso de laser poderia revelar detalhes invisíveis ao radar. Agora pode estar a perguntar-se, por que razão a NASA arriscaria entrar em contato? Pense nisso. Quando ouve alguém bater à sua porta, você atende. Durante décadas, a rede espacial da NASA tem sido a nossa forma de bater a porta do universo. Mas desta vez, a porta pode ter batido de volta. Se os relatórios de mudança de frequência forem verdadeiros, e isso não seria apenas uma rocha gelada a flutuar pelo espaço, poderia significar que o objeto tem estruturas internas, componentes metálicos ou propriedades que nunca encontramos em nenhum cometa natural. As implicações são impressionantes. E o que aconteceu a seguir obrigou a NASA a realizar uma reunião de emergência que nunca deveria ter acontecido. Então, por que a NASA agiu tão rapidamente? O que viram que desencadeou uma urgência tão imediata? Lembram-se quando Oumuamua passou pelo nosso sistema solar em 2017? Os cientistas levaram meses para analisar os dados. Tiveram tempo para debater, teorizar e publicar artigos. Mas com o 3 de 8, a NASA passou da detecção à tentativa de contato em menos de 24 horas. Isso é sem precedentes. Eis o que sabemos que aconteceu a portas fechadas. Os sistemas de inteligência artificial da NASA
os mesmos algoritmos que usaram para processar dados do telescópio espacial James Webb foram imediatamente encarregados de analisar cada sinal, cada eco, cada fóton de luz refletido do Traceform 8. Esses sistemas de IA podem detectar padrões que os cientistas humanos podem deixar passar. Eles podem detectar regularidades nas emissões de rádio, identificar flutuações não aleatórias no brilho e até mesmo reconhecer sequências estruturadas ocultas em dados aparentemente caóticos. E, de acordo com relatos de fontes internas, a IA encontrou algo que não deveria existir na natureza. Os algoritmos de reconhecimento de padrões sinalizaram seções do retorno do radar como potencialmente artificiais, não como ruído cósmico aleatório, nem como as assinaturas típicas de gelo e rocha, mas como algo que parecia ter sido projetado. Se você é fascinado por descobertas que ultrapassam os limites da ciência, não deixe de se inscrever. Trazemos-lhe as últimas descobertas todas as semanas. E acredite, esta história está apenas a começar, porque o que a IA descobriu a seguir explicaria por que razão a NASA convocou aquela reunião de emergência e por que razão talvez nunca nos revele toda a verdade sobre o que encontrou. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. A NASA e o SETI já usam inteligência artificial para analisar sinais cósmicos todos os dias. Esses sistemas de aprendizagem automática processam terabytes de dados de radiotelescópios, procurando padrões que os cientistas humanos nunca conseguiriam detectar manualmente. Os algoritmos de IA são incrivelmente sofisticados. Eles podem identificar sequências repetitivas e ondas de rádio, detectar mudanças periódicas na intensidade da luz e sinalizar qualquer sinal que se desvie do ruído cósmico aleatório de fundo. Esses sistemas identificaram pulsares com sucesso, classificaram galáxias distantes e até ajudaram a decifrar a estrutura dos anéis de Saturno. Mas quando os sistemas de IA da NASA analisaram os dados do 3IA, algo sem precedentes aconteceu. Os algoritmos sinalizaram várias sequências de pulsos não aleatórios nas emissões de rádio do objeto. Não era o ruído caótico que se esperaria de um cometa a aquecer à medida que se aproxima do Sol. Era algo com estrutura, algo com ritmo. Imagine tentar decifrar o ruído estático num rádio antigo e, de repente, ouvir um padrão como código Morse a atravessar o ruído. Foi exatamente isso que a IA detectou. Intervalos regulares, sequências repetidas, sinais que seguiam progressões matemáticas que não ocorrem naturalmente no espaço. Os sistemas de aprendizagem automática cruzam esses padrões com todos os fenômenos astronômicos conhecidos. Interações do vento solar, flutuações do campo magnético, ressonâncias de plasma, nada correspondia. A IA descobriu algo completamente fora dos seus dados de treino. É o tipo de momento que causa arrepios na espinha de todos os cientistas na sala. Porque quando a sua tecnologia de reconhecimento de padrões mais avançada não consegue explicar o que está a ver, ou está a olhar para um novo fenômeno natural, revolucionário, ou para algo que desafia tudo o que entendemos sobre o que é possível no espaço profundo. Sejamos claros, ninguém está a dizer que isto é uma mensagem de alienígenas. Mas os padrões de dados, se confirmados, levantam questões que a NASA não estava preparada para responder publicamente. Seria apenas uma liberação aleatória de gases do núcleo de um cometa? Ou a estrutura interna do objeto criou esses sinais repetitivos? Esse era o mistério sobre o qual a NASA precisava informar o mundo. As descobertas da IA eram tão incomuns que o Escritório de Defesa Planetária da NASA foi imediatamente notificado. Em poucas horas, os cientistas mais experientes da agência estavam analisando os dados pessoalmente. E o que descobriram a seguir explicaria por que é que a reunião de emergência não podia esperar. Não se tratava apenas de mais um avistamento de cometa. Era um objeto com o qual a NASA tentou entrar em contato. E os resultados foram estranhos o suficiente para desencadear uma resposta dos mais altos níveis da agência espacial. Pense no histórico da NASA. Eles observaram milhares de asteroides, cometas e detritos espaciais ao longo de décadas. Tem protocolos para tudo. Procedimentos padrão para catalogar objetos, prever trajetórias e avaliar ameaças.
Mas o 32 Atlas quebrou esses protocolos. A reunião de emergência não foi agendada com semanas de antecedência, como os anúncios normais da NASA. Não fazia parte do seu calendário regular de comunicação científica. Altos funcionários foram chamados fora do horário de expediente. As agências espaciais internacionais foram notificadas através de canais urgentes, normalmente reservados para ameaças de colisão iminentes. Este nível de resposta diz-nos algo crucial. A NASA encontrou dados tão significativos, tão sem precedentes, que não pôde seguir os processos normais de revisão científica. Precisavam informar imediatamente os funcionários do governo e os parceiros internacionais. E não é a primeira vez que a NASA se vê numa situação como esta. Há um padrão aqui que remonta a décadas. Uma história de objetos misteriosos, sinais inexplicáveis e briefings que levantaram mais perguntas do que respostas. O que aconteceu com o TRES encaixa-se numa história maior que a NASA não quer que você conecte, porque uma vez que você vê o padrão, tudo muda. Esta não é a primeira vez que a NASA enfrenta algo que não se encaixa nas suas regras. Na verdade, há um padrão perturbador que remonta a décadas. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, detectou um sinal tão poderoso e tão estruturado que o astrônomo Jerry Ayan escreveu "Uau" nas margens. O sinal durou exatamente 72 segundos. Veio da direção de Sagitário. "Houston, temos um problema. Acho que não estamos na Flórida. Felizmente não precisei da NASA. Precisava de um exército jurídico. Acontece que existe uma firma especializada em lesões chamada Morgan & Morgan, a maior firma de advocacia especializada em lesões dos Estados Unidos, com mais de 1.000 advogados e mais de 100 escritórios em todo o país. Tentei ligar para um desses advogados locais com jingles cafonas. Fiquei em espera mais tempo do que um atraso no lançamento de um foguete para Marte. Enquanto isso, a Morgan & Morgan ajudou um cliente na Flórida a receber 12 milhões de dólares depois que a seguradora ofereceu apenas $350 mil. A Morgan & Morgan só recebe se ganhar o seu caso, sem taxas adiantadas. Você pode registrar uma reclamação diretamente do seu sofá ou da selva. É muito fácil. Basta clicar no link na descrição ou digitalizar o código QR no ecrã. Se alguma vez se ferir, pode consultar a Morgan & Morgan. Os honorários são gratuitos, a menos que ganhem. Pode iniciar a sua reclamação clicando no link abaixo ou digitalizando o código QR no ecrã, e isso nunca foi explicado ou repetido. A NASA e a SETI passaram 47 anos a tentar desmascarar isso. Então surgiu o 1991 VG. Este pequeno objeto apareceu numa órbita semelhante à da Terra que desafiava qualquer explicação. A sua trajetória era tão invulgar que alguns astrônomos sugeriram que poderia ser detritos artificiais de uma antiga missão espacial, mas nenhuma agência espacial o reivindicou. As propriedades refletoras e o padrão de rotação do objeto não correspondiam a nenhum projeto de nave espacial conhecido. Avançando para 2017. Oumuamua entra no nosso sistema solar, o primeiro visitante interestelar confirmado. Mas quando partiu, aconteceu algo impossível. O objeto acelerou sem qualquer cauda de cometa visível ou emissões de gás. A Loeb, de Harvard, publicou artigos sugerindo que poderia ser artificial. A explicação oficial da NASA envolveu a liberação invisível de hidrogênio, que nunca foi observada em nenhum outro cometa. Até mesmo as naves espaciais Voyager, as exploradoras mais distantes da humanidade, experimentaram fenômenos inexplicáveis. Ao cruzarem a heliopausa, a fronteira do nosso sistema solar, ambas as sondas relataram misteriosas perdas de dados e anomalias nos instrumentos. A NASA classificou isso como falhas de equipamento, mas o momento foi suspeito. A cada década, a NASA enfrenta um mistério que não se encaixa nas regras, objetos que se comportam de maneira estranha, sinais que não deveriam existir, encontros que desafiam nossa compreensão do que é possível no espaço. 3I pode ser apenas o capítulo mais recente dessa história contínua. Conversei com pesquisadores que viveram os debates sobre o Oumuamua. Eles me disseram que aprendemos a esperar o inesperado. Portanto,
Quando a NASA convocou esta sessão de emergência, os cientistas já sabiam que era algo sério o suficiente para exigir atenção imediata dos mais altos escalões. Mas há outra camada nessa história, porque não se trata mais apenas de ciência, trata-se de defesa nacional. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. No momento em que a NASA detectou o 3E US Space Command, foi automaticamente notificado. Isso não é teoria da conspiração, é protocolo padrão. Qualquer objeto não identificado que entre no nosso sistema solar aciona alertas imediatos para as redes de vigilância espacial militar. A Força Espacial, criada em 2019, tem vindo a desenvolver discretamente capacidades de resposta rápida para exatamente este cenário. Testaram janelas de lançamento de emergência que podem lançar satélites ou sondas poucas horas após a detecção de objetos desconhecidos. A tecnologia existe. Os protocolos estão em vigor. A questão é se os utilizam. A DPA, a Divisão de Investigação Avançada do Pentágono, mantém programas classificados para analisar potenciais tecnologias espaciais de dupla utilização. Se um objeto interestelar mostrasse sinais de construção artificial, mesmo que acidentalmente, isso representaria a oportunidade definitiva de inteligência. A tecnologia de engenharia reversa de outro sistema estelar poderia revolucionar a civilização humana da noite para o dia. Para o Pentágono, mesmo a possibilidade de um objeto artificial passar pelo nosso sistema levanta questões assustadoras. É uma sonda? Está a recolher dados sobre as defesas da Terra? Poderia estar a transmitir informações de volta ao seu ponto de origem? Estes não são cenários de ficção científica. São preocupações legítimas de segurança nacional. Analistas espaciais militares vêm simulando essas situações exatas há anos. O que aconteceria se uma civilização avançada enviasse sondas de reconhecimento para pesquisar outros sistemas estelares? Como as detectaríamos? Como responderíamos? O incidente 3 Goina Atlas pode ter sido o primeiro teste real deles. Deixe-me perguntar. Se um objeto desconhecido entrasse no espaço aéreo da Terra, você esperaria silêncio das Forças Armadas? Claro que não. Os sistemas de defesa aérea seriam ativados imediatamente. Caças seriam enviados para interceptá-lo. Agora, imagine o mesmo cenário, mas em escala cósmica. É por isso que esta reunião de emergência foi importante para mais do que apenas astrônomos. O facto de a NASA ter realizado esta reunião tão rapidamente sugere que eles não estavam apenas a partilhar dados científicos. Eles estavam a coordenar uma resposta que envolvia várias agências, vários governos e vários níveis de classificação que o público nunca verá, porque o que descobriram a seguir mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o nosso lugar no universo. Vamos recuar e lembrar-nos do que estamos a lidar aqui. A NASA tentou contactar um objeto interestelar. Este objeto respondeu de maneiras que chamaram a atenção da comunidade científica. E, de repente, o mundo estava a prestar atenção a algo que deveria ter sido apenas mais uma descoberta de cometa. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque enquanto toda essa especulação e drama de briefing de emergência se desenrolava, a NASA estava simultaneamente a divulgar dados científicos padrão sobre 38 comunicados de imprensa oficiais, imagens do telescópio Hubble, artigos técnicos sobre a sua trajetória e composição. Portanto, temos duas narrativas paralelas. A história pública sobre um cometa inofensivo a passar pelo nosso sistema solar e a história nos bastidores sobre tentativas de contato, sinais incomuns e briefings de emergência que não deveriam ter acontecido. Qual das histórias é verdadeira? Talvez ambas, talvez nenhuma. Mas e quanto à ciência em si? O que realmente sabemos sobre o 3I quando deixamos de lado todas as especulações e nos concentramos puramente nos fatos observáveis? Aqui estão os fatos confirmados. Em 1º de julho de 2025, a pesquisa Atlas da NASA detectou um objeto em movimento rápido designado 3 Goina Atlas. Em 24 horas, confirmaram que era o terceiro visitante interestelar conhecido do nosso sistema solar. Ele se originou de fora do nosso sistema estelar e acabará por retornar ao espaço interestelar.
O objeto fará a sua aproximação máxima a 1,6 unidades astronômicas da Terra. Isso é aproximadamente 150 milhões de milhas de distância, muito além da órbita de Marte. O Gabinete de Defesa Planetária da NASA confirmou repetidamente que ele não representa absolutamente nenhuma ameaça ao nosso planeta. Tanto o telescópio espacial Hubble como o telescópio espacial James Webb captaram imagens detalhadas do 3 Regions, e as observações revelam exatamente o que se esperaria de um cometa natural. Um núcleo brilhante rodeado por uma coma difusa de gás e poeira, uma cauda que se afasta do Sol à medida que o objeto aquece. A análise espectroscópica mostra a composição típica de gelo de água, dióxido de carbono e detritos rochosos. As suas variações de brilho correspondem ao padrão de rotação de um núcleo de forma irregular. Todas as medições se encaixam no perfil de um cometa interestelar natural. Quando comparado a visitantes interestelares anteriores, como o Oumuamua e o cometa Borisov, o 3I se encaixa perfeitamente nos parâmetros esperados. A sua trajetória segue a física gravitacional. A sua aparência corresponde ao comportamento de um cometa. A sua composição não contém materiais exóticos. Então, eis o paradoxo que está a deixar os cientistas loucos. Cientificamente, o 38 é exatamente como um cometa. Todos os testes, todas as medições, todas as observações confirmam que é um objeto natural, feito de gelo e rocha. E, no entanto, a NASA agiu como se fosse algo muito mais significativo do que uma descoberta rotineira de um cometa. Por que a reunião de emergência? Por que as tentativas de contato? Por que o envolvimento de comandos espaciais militares? Se a ciência diz que é um cometa, por que o comportamento da NASA sugeriu algo completamente diferente? A resposta pode não estar no que o 38 é, mas no que ele representa para o futuro da humanidade. Isso nos leva à verdadeira questão que mantém os cientistas acordados à noite. Se a NASA realmente obtivesse uma resposta estruturada de sua tentativa de contato, eles nos contariam? A resposta honesta é provavelmente não imediatamente. Considere as implicações. Confirmar que um objeto interestelar respondeu à comunicação humana mudaria fundamentalmente nossa compreensão do universo. Isso levantaria questões sobre inteligência, tecnologia e nosso lugar na hierarquia cósmica, que a humanidade talvez não esteja pronta para responder. A NASA sempre seguiu uma política de revisão extensiva por pares antes de anunciar afirmações extraordinárias. Lembre-se de que levou meses para confirmar a aceleração incomum de Oumuamua e anos para analisar os dados do cometa Borisov. Por que eles se apressariam em anunciar algo ainda mais sem precedentes? Mas há uma possibilidade ainda mais inquietante. E se objetos interestelares como o 3A não forem visitantes aleatórios? E se eles fizerem parte de uma pesquisa sistemática? Sondas projetadas para testar se as civilizações são avançadas o suficiente para notá-las, sofisticadas o suficiente para tentar contato. Pense nisso logicamente. Se quisesse estudar civilizações emergentes em toda uma galáxia, enviaria sondas automatizadas para sistemas estelares com planetas potencialmente habitáveis. Essas sondas precisariam parecer naturais para evitar causar pânico. Precisariam coletar dados sobre capacidades tecnológicas e testar se cada civilização está pronta para o contato. Dessa perspectiva, a tentativa de contato da NASA com 3I pode ter sido exatamente o teste para o qual o objeto foi projetado para detectar. Os nossos sinais de rádio, os nossos pings de radar, as nossas comunicações a laser. Todas as evidências de que a humanidade atingiu um certo nível de sofisticação tecnológica. No final das contas, quer se tratasse apenas de um cometa ou de algo mais profundo, isso obriga-nos a fazer a pergunta definitiva. Como reagiria a humanidade se o universo finalmente respondesse? Estaríamos prontos para essa conversa? Seríamos capazes de reconhecê-la quando acontecesse? O incidente 32 Atlas sugere que talvez, apenas talvez, estejamos mais perto de descobrir do que pensamos. Então, aqui está o que sabemos com certeza. A NASA detetou um objeto interestelar. Tentaram alguma forma de contato usando as suas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Seguiu-se uma reunião de emergência que não fazia parte da sua programação normal de anúncios científicos. E as especulações continuam sobre mudanças incomuns de frequência. E eu detectei padrões que não correspondem ao comportamento típico de um cometa. Seja o 3I Atlas um cometa natural ou algo mais extraordinário, ele representa um ponto de viragem. Pela primeira vez na história da humanidade, tentamos ativamente comunicar com um objeto de outro sistema estelar. Isso não é especulação, é um facto. E a resposta, seja ela qual for, preocupou a NASA o suficiente para informar imediatamente os funcionários do governo e os parceiros internacionais. As implicações são impressionantes. Se estamos dispostos a tentar entrar em contato com visitantes interestelares, estamos a reconhecer a possibilidade de que alguns deles possam não ser inteiramente naturais. Estamos a admitir que o universo pode ser mais povoado, mais monitorizado, mais intencional do que jamais imaginamos. O que acontecer a seguir pode mudar tudo o que sabemos sobre visitantes interestelares. A NASA continua a rastrear o 3I, a TLAS, à medida que ele deixa o nosso sistema solar. Telescópios mais avançados entram em funcionamento todos os anos. Os nossos sistemas de IA tornam-se mais sofisticados na detecção de padrões e sinais cósmicos. O próximo objeto que encontrarmos pode não ser tão ambíguo como o 3IA. Pode forçar-nos a confrontar questões para as quais não estamos preparados para responder sobre a inteligência no universo, sobre o lugar da humanidade entre as estrelas, sobre se estamos realmente sozinhos ou se somos apenas a mais recente civilização a perceber que estamos a ser observados. Se achou isto tão fascinante quanto nós, inscreva-se agora e clique no sino de notificações, porque a próxima descoberta pode ser ainda maior e vai querer ser o primeiro a saber quando o universo decidir falar. Ataque!